Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência, não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre caridade, a força do amor. Como entender a caridade? Como praticá-la? Há tipos de caridade? Qual a maneira mais fácil de colocá-la em prática? Quem vai falar conosco sobre esta e outras questões é José da Costa, mais conhecido como Duda. Duda é presidente do Centro Espírita Irmãos do Caminho, em Ponta Negra, e promove a Semana Espírita, que já é conhecida de todos os natalenses. Duda, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nilo. Bom dia, espectadores do programa Espírito e Vida. Duda, o apóstolo Paulo, em Coríntios, acentua que ainda que falássemos a língua dos anjos, se nós não tivéssemos caridade nos nossos corações, nada disso faria diferença, né? Como é que você avalia isso? Até porque Paulo também diz assim: se eu vender tudo o que eu tenho e der aos pobres e não tiver caridade, não fiz nada. Como é que isso então funciona? Eu dou tudo o que tenho e não fiz caridade. Deus, quando criou o homem e colocou ele dentro de nós, né? Nós temos o Deus em nós, ele deixou essa condição do homem promover o equilíbrio no planeta por ele mesmo. Mas era necessário que esse equilíbrio, que essa cultura de paz, ao ser instalada no planeta, ela fosse feita por uma condição especial. Porque se não fosse assim, como muitas pessoas querem, que quando começam a fazer o bem, quando começam a aprender a amar, elas querem que tudo se resolva de uma hora para outra, a benefício seu, né? Seria muito fácil as coisas. Então o apóstolo Paulo, já naquela época,
já deixou essa observação feita de que a caridade tem que ser feita com muito entendimento, muito empenho. Ou seja, como dizem os espíritos venerandos, a caridade descompromissada de qualquer outra coisa, o bem pelo bem, a caridade pela caridade, o amor pelo amor. Mas quando a gente fala em caridade, invariavelmente, a primeira coisa que nos ocorre à cabeça é a caridade material. Ou seja, eu deixo o cheque, eu agendo um débito em conta para um hospital, para uma instituição, etc. É a esmola, o óbolo, não é verdade? Então, como é que... por que isso? Porque é mais fácil, é mais cômodo para a gente dar o dinheiro, dar o objeto, dar o bem material, de que exercer a caridade verdadeira? Eu não acho, né? Lá no Irmão do Caminho, algumas pessoas dizem, porque dar alguma coisa material é muito fácil. E eu faço uma pergunta, né? Me dê o endereço dos que querem dar as coisas materiais, porque nós precisamos de muitas coisas materiais aqui no centro, né? Nós temos uma escola que demanda recursos de uma folha de pagamento muito alta, né? E eu acho que caridade é caridade. Até porque, certa feita, logo que eu entrei no Irmão do Caminho, a gente vivia numa situação de muita dificuldade, né? Nós pegávamos aquilo que o supermercado não queria e levávamos para alimentar as nossas crianças, fazendo uma triagem, uma limpeza, uma higienização e etc. E a gente via essa condição e saímos à rua pedindo, né, apoio ao empresariado. E chegando uma certa feita numa empresária de uma empresa muito conhecida aqui, quer dizer, ela tinha condições de apoiar a instituição para a gente sair dessa condição, eu fiquei na dúvida, né? A oportunidade de conversar com ela, de estar com ela, e eu peço, não peço, eu pedi. E ela me deu um não assim que eu fiquei, né? Então, eu acho que não é fácil, né? Tem gente que para se desprender precisa da caridade material. Mas a caridade, na realidade, não é o que você dá. Ali não está a caridade. A caridade está na sua intimidade, no seu ser. Eu acho que tem pessoas que pensam que, né, a questão da caridade, a caridade se confunde com o amor, é você fazer primeiro aos seus, né? E isso também não é uma caridade, porque isso é uma reciprocidade. O Evangelho já diz, você amar quem lhe ama, né, é muito fácil, porque você está dando a ele aquilo que ele lhe dá. Então, eu acho que caridade é caridade. Tenha alguma coisa material, no meu entendimento é caridade, né? Não tenha, seja pelo gesto do amor, na questão moral, né, que muita gente diz. Pois é, a doutrina espírita fala, né, da caridade moral. Moral, né? essa... Que é o quê? A paciência de ouvir, é o apoio, é o estímulo, não é verdade? Exatamente. Eu entendo que essa, né, também é um outro aspecto da questão da caridade. Mas nós temos obras aí que precisam de recursos materiais. E graças a Deus, né, no meu humilde entendimento, existem aquelas pessoas que podem fazer a caridade com recursos materiais, para que a obra possa crescer, possa andar, possa servir ao próximo, principalmente aqueles mais necessitados. Que se não forem esses abnegados trabalhadores, esses que dispensam alguma coisa para as entidades filantrópicas, as obras ficariam provavelmente pela metade. Há pessoas que dizem assim, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Ou seja, ao invés de a gente dar essa ajuda material, a gente deve buscar formas de recuperação daquelas criaturas aqueles destituídos da sorte. Mas no seu modo de entender, então, o que eu percebo que dar o peixe ainda é necessário no nosso país? Eu acho que ensinar a pescar é muito válido, né? Hoje nós estamos numa situação de dificuldade muito grande na área, por exemplo, educativa. A educação está muito difícil, então é preciso que você ensine, né, através da educação e tire as pessoas da condição. Seria o ensinar a pescar, né? Mas eu acredito que às vezes quando você vai ensinar a pescar é preciso que você dê a vara para alguém aprenda a pescar. Então, eu entendo, né, embora a caridade moral, né, colocada na base da doutrina espírita, ela tem muito as suas propriedades e os seus valores, a questão da equipagem, né, quando eu me refiro a instituições, no sentido de dar condições a que essas instituições façam bem, é muito importante, né? Então, como pessoas
que estão sofridas, né? Tá com fome, a barriga colada nas costas, como dizem os espíritos, né? E você vai, né, conversar, ela diz, olha, mas eu estou com fome, né? Então, eu acho que precisa de uma coisa e precisa de outra. Se a gente une uma coisa à outra, nós dizemos que lá no Irmão do Caminho nós fazemos um sanduíche das coisas materiais com o Evangelho de Jesus. Em todas as nossas atividades nós distribuímos alimentos, né? Então isso as pessoas veem, mas elas passam a entender com o passar do tempo que o nosso objetivo não é distribuir alimentos. O nosso objetivo é a caridade moral. É elas entenderem o que é que estão fazendo aqui, é saberem que são espíritos, que são imortais, e com esses conhecimentos juntados dentro de si, possam resolver os seus problemas, inclusive materiais, né? Muito bem. Nós vamos dar uma paradinha agora, voltaremos daqui a pouco, ainda conversando sobre caridade com Duda, que preside o Centro Espírita Irmãos do Caminho de Ponta Negra. A gente volta já. Estamos aqui com Duda, conversando sobre a caridade, a força do amor. Ô Duda, para a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E quem passa pela vida sem ter a oportunidade de fazer isso? Ou seja, é uma pessoa que não é tão generosa assim, mas também é uma pessoa que não faz mal a ninguém. Essa criatura está comprometendo a sua reencarnação, a sua oportunidade de agir? Kardec perguntou aos espíritos venerandos se era suficiente não fazer o mal. E os espíritos responderam que nós seremos responsabilizados pelo bem que nós não fizermos, né? Então nós passamos a entender, e na mensagem de Jesus, que é a base da doutrina espírita, que nós estamos aqui para aprender o amor que Jesus pregou aqui para todos nós, né? Amar é um verbo, e verbo é ação. Então, se você está na sua vida, na sua reencarnação, e você passa a vida, não faça o mal, mas também não faça o bem, eu acho que essa resposta dos espíritos a Kardec já nos dá uma luz a respeito dessa questão, né? Nós estamos hoje preparando o mundo do futuro, como ontem, né, prepararam o mundo de hoje, e esse mundo tem que ser um mundo de paz. Um mundo onde a cultura de paz ela esteja estabelecida. Para isso é preciso que cada geração plante, coloque no planeta o seu quinhão de paz, né? Quem não faz, eu acho que deve desencarnar e no plano espiritual fazer as suas observações, as suas reflexões a respeito dessa última reencarnação, aonde ela acertou, aonde ela deixou a desejar e com certeza, ela não ter feito nada, né, não ter pelo menos tentado experimentar o treinamento do amor, vai fazer com que ela reflita e se decida numa próxima encarnação, se envolver em atividades que lhe propiciem exercitar o amor para aprender e para botar o amor dentro de si mesmo. Omissão é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Não é o caso de Duda. Duda dirige uma instituição e nessa instituição que você dirige, Duda, há muitos trabalhos sociais e de auxílio ao próximo que nós conhecemos. A instituição é o Centro Espírita Irmãos do Caminho, o CEIC. Fale um pouco sobre essas atividades, Duda. Nós temos no Irmãos do Caminho mais de 30 atividades doutrinárias, atividades sociais, atividades educativas. Pontualmente, né, se a gente sair contando as atividades, nós temos esse rol, que é um rol significativo em termos de número das atividades que o Irmão do Caminho oferece. Quando nós assumimos a direção da casa, nós gostaríamos de conhecer o que era a comunidade a qual nós estávamos ali para servir, né? E saímos à procura de conhecer. E nós vimos que Ponta Negra ela estava rodeada por um cinturão de miséria, de dificuldades, de favelas. Tinha uma favela imensa, muito grande, que era a favela do Alagamar, foi erradicada, né? E nós encontramos esse cinturão
nós voltamos às atividades do Irmão do Caminho também para a área social. Daí fomos criando programas, criamos um programa de atendimento à criança, um programa de atendimento ao adulto, um programa de atendimento à gestante. Nós temos programas dentro da Vila de Ponta Negra para aqueles que não podem ir assistir ou participar dos programas na sede da instituição. É feita às segundas-feiras à noite, de 10h30 até mais ou menos meia-noite, e nós fazemos lá o atendimento. Nós levamos o alimento que nós tivermos disponíveis, fazemos lá uma explanação sobre o Evangelho de Jesus. Depois disso, nós temos, né, o Rômulo Tavares, que é um cantor, compositor, tem um CD espírita gravado, e deu o título do CD, o mesmo título do programa, Repartindo Pão. E ele faz lá uma descontração, né, com música, todo mundo canta, já conhece as músicas dele. É muito bom, que eu acho que eles nunca tiveram a oportunidade dessa de descontrair com música, num programa religioso, né, dentro do habitat deles. E fazemos a distribuição do alimento. No final, nós fazemos a prece, e uma coisa interessante nesse programa, porque eles podiam receber o alimento, né, ao final, e ir embora. Mas metade dos assistidos permanecem para fazer a prece de encerramento, e no final, né, a gente se abraça, se despede e dá um até a próxima, de formas que nós estamos atendendo nesse programa aqueles que não podem ir para a instituição nos sábados. Temos programas voltados à visitação de pessoas enfermas, né, que elas enfermam, não podem mais ir à instituição, e uma equipe vai, né, à casa delas, aplica passe, faz evangelho, distribui também alimentos. Então, nós temos esse rol de atividades, e uma delas, né, que é uma atividade que mais nos preocupa, é a nossa creche, escola, Casa do Caminho. Nós atendemos hoje 125 crianças, divididas entre o programa infantil e o programa de educação fundamental. Qual dessas atividades é a menina dos seus olhos? Eu acho que todas são muito importantes, são todas atividades muito simples no nosso entendimento. E nós primamos para que elas sejam simples, né, para que a gente possa fazer. Mas eu tenho, assim, né, um chamego, né, como a gente pode dizer, pelas crianças menores lá da escola. Porque a gente vê tanta transformação, né? Elas saem de casa aos 3 anos, 2 anos e 8 meses, chegam na escola, não tem nada, e a escola empresta a elas uma personalidade nova. E a gente vendo a transformação dessas crianças ainda no primeiro ano, a gente fica muito contente, muito feliz por estar ajudando, né? A casa recebe crianças de qualquer confissão religiosa, não é verdade? Nós nem sequer perguntamos qual é a religião da família que procura a instituição. Então, de espíritas, né, nós temos relativamente poucos lá. A maioria são católicos e uma parte evangélica, mas não nos preocupamos com isso. São irmãos, o espiritismo não tem essa preocupação, né, de jeito nenhum. Não existe escola espírita que atenda somente espíritas, mas é uma escola para a Irmandade, e a Irmandade é todo o que bater lá na porta e que estiver dentro dos critérios de aceitamento da escola, eles serão acolhidos, né, como um irmão. Isso é o amor colocado em prática, o amor colocado em ação. E o amor em ação tem um nome, chama-se caridade. Nós voltaremos daqui a pouco, ainda conversando com Duda, desse próximo bloco. Quem vai fazer as perguntas a eles serão os telespectadores. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com Duda, conversando sobre caridade, o amor em ação. Mas quem vai fazer agora as perguntas a Duda são vocês, os telespectadores. Duda, cuidar dos pobres e desvalidos não é a responsabilidade do governo? É uma atividade que deve ser exercida pelo governo. Acontece que
nós vemos, né, que sobra espaço para as entidades, organizações não governamentais atuarem, e ao você perceber que seus irmãos encontram-se em sofrimento, envolvidos numa série de necessidades das mais diversas naturezas, eles não têm saúde, não têm amparo à saúde, eles moram mal, eles se alimentam mal, eles se relacionam dentro da família com dificuldades. Então, conhecendo esse rol de dificuldades que os nossos irmãos enfrentam, é impossível que você, sabendo disso, fique parado. Então, as organizações não governamentais, e graças a Deus o Espiritismo, né, obedecendo ao lema de que fora da caridade não há salvação, tem assumido esse papel e essa responsabilidade e tem se esmerado no sentido de amparar, apoiar, dizer aos irmãos, ó, eu estou aqui, pode contar comigo. E a gente vê que esses programas desenvolvidos pela doutrina espírita, eles são completamente transformadores. Nós temos muitos exemplos quando nós assumimos esse papel do governo e nós temos visto as pessoas crescerem assim profundamente. Nós tínhamos uma senhora que chegou lá no Centro Espírita Irmãos do Caminho, com seu marido e uns 5 a 6 filhos, profundamente e completamente revoltados, porque Deus houvera dado as costas para eles, e eles viviam sem nada, né? Não tinham o que comer, não tinham trabalho, não tinham moradia, e nós fomos, né, integrando ele dentro do programa da instituição, e eles, depois de um certo tempo, já bem afeiçoados às tarefas, conhecendo todos os trabalhadores, eu passei no corredor e a senhora estava falando a umas 5 ou 6 outras senhoras que antigamente ela era uma pessoa profundamente revoltada, mas desde o momento que encontrou o Centro Espírita Irmãos do Caminho e que passou a conhecer a realidade da vida, ela sabe que as dificuldades que ela estava passando foi ela mesma quem criou. E aí ela estava muito mais tranquila para enfrentar a vida. Essa senhora arranjou um emprego, coisa que não tinha conseguido há muito tempo, e hoje não frequentam mais porque estão trabalhando. Então, eu acho que é do governo, sim, mas acontece que existem muitas lacunas onde as organizações não governamentais, e notadamente a doutrina espírita, têm penetrado nesses espaços e têm feito o bem de uma forma muito bacana e com resultados fantásticos. Duda, será que tem gente aproveitando da caridade para ganhar dinheiro? Eu acho que tem, né? Nós temos uma variedade muito grande de personalidade e de procedimento, então tem aquelas pessoas que se aproveitam, né? E lamentavelmente isso cria uma dificuldade muito grande para aquelas pessoas que trabalham seriamente, haja vista que antigamente as organizações que prestavam serviços, né, da caridade, do bem, da solidariedade, do amor, elas conseguiam, para desenvolver as suas atividades, alguns recursos de órgãos federais. Por exemplo, desconto no imposto de renda. O que aconteceu no Brasil foi que esses oportunistas, né, se fizeram notar e engrossaram uma relação, né, fazendo desvios das verbas que lhes eram oferecidas, e o governo findou acabando com essas possibilidades de ajuda a todas as entidades. Então é lamentável, no meu entendimento, que isso aconteça, mas mesmo assim ainda há espaço para as entidades trabalhar, não se preocupar, né, com essa situação, e cada um fazer a sua parte e fazer bem, que com toda certeza nós temos muitas pessoas necessitando de um apoio, por pouco que seja, e principalmente da doutrina espírita, com essa capacidade fomentadora do desenvolvimento do ser humano. Duda, se fora da caridade não há salvação, então como fica aqueles que não têm recurso financeiro? Fora da caridade não há salvação, né? Quando a gente analisa uma pergunta dessa natureza, a gente fica entendendo que a pergunta quer dizer, quem não tem recursos não pode fazer o bem? Pode sim. A doutrina espírita é muito clara nesse sentido, e você pode fazer o bem das mais diversas naturezas. Nós temos pessoas que têm um dom fantástico de conversar, de convencer as pessoas, e elas levam as criaturas que conversam com elas, e através da conversa, ela tira muitas pessoas de situações em dificuldades. De outro lado, nós temos as possibilidades da prece, né, que os espíritos colocam para nós, uma força imensa
né? E que tanta ajuda pode promover para aqueles que fazem uso desses recursos. E temos, do lado, para citar apenas esses dois, sob o aspecto das ajudas materiais, fora da ajuda comprometida com recursos materiais, nós temos uma gama muito grande de possibilidades de ajudar o próximo. Duda, resta ao programa Espírito de Vida lhe agradecer a sua presença e contando com você em outras oportunidades, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, um pouco tenso, mas eu queria deixar aqui uma reflexão, né, naquele momento em que Jesus estava pregando para a multidão e alguém chegou para ele e disse: Senhor, a tua mãe e teus irmãos te chamam lá fora. E ele respondeu o interlocutor com uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo, como não recebesse a resposta, ele mesmo respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. É a minha mensagem de reflexão nessa passagem de Jesus. A gente sabe que a vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros. Lembremos-nos, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Que a gente possa fazer parte da família de Jesus, amando o nosso próximo, servindo e nos ombreando com eles, principalmente aqueles mais necessitados que não sabem como sair das suas condições em que se encontram de sofrimentos e de dores. Mais uma vez, muito obrigado. E nós vamos ao nosso próximo quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema abordado. Diversas obras tratam do assunto. Nós anotamos algumas. De Chico Xavier, psicografando o Espírito Emmanuel, Leis de Amor, O Livro da Esperança, No Portal da Luz, e de Divaldo Franco, psicografando o Espírito Joana de Ângeles, Garimpo de Amor, Jesus e Atualidade, Leis Morais da Vida, além das obras da codificação espírita. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz para todos nós.